Da onde? Do seu coração. E não da boca do Senhor. Da boca do Senhor é o que está escrito. 17. Dizem continuamente aos que desprezam. Pronto, esses aí, eles dizem aos que desprezam a palavra do Senhor. Paz tereis. E a todo o que anda na teimosia do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Eles dizem ou não dizem? Diz. E esses andam na teimosia de quê? Do Satanás? Não, na teimosia do seu coração. Os que profetizam essas coisas aí estão falando palavra da onde? Do seu coração. E os que andam na teimosia do coração é quem? É os que desprezam a palavra do Senhor. E eles dizem a eles. Não diz a mim, porque eu não ando na teimosia do meu coração. Eu ando em submissão ao Senhor, como ele determinou. O que ele determinou que falasse é o que eu falo. 20. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entenderão isso claramente. Pronto. Nos últimos, o quê? Dias entenderão isso claramente. Que esses tais não são enviados do Senhor. Vamos ver aqui se são 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Os homens que estão de paletós bonitos, caros, relógio, anéis e sapatos, de trás de um púlpito e sentado nas primeiras cadeiras da sinagoga, que são aquelas que estão lá em cima daquele lugar que eles chamam altar, que não é altar, o altar em nós é Cristo. Eles falam que foi o Senhor que enviou eles. Eles com aquelas alabachuras, com aquelas mentiras, com aquelas falsas profecias. Aqui está dizendo que ele não mandou nenhum deles. E eles foram o quê? Correndo. Ou seja, está na escritura que o Senhor mandou alguém abordar outro e diz assim, põe a mão na minha cabeça, ou abordar e diz assim, deixa eu botar a mão na tua cabeça, derramar óleo de mercado na tua cabeça e dizer que tu é pastor ou apóstolo. Tem na escritura dizendo que fizesse isso? Tem não. E eles fazem o quê? Eles fazem isso. Aí eles dizem que foi o Senhor que ungiu eles. O João falou na escritura como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Paulo falou na segunda carta aos Coríntios que quem nos unge é o Senhor. Aonde? No coração. Homem nenhum unge outro. Tem uma pregação nesse mesmo canal aqui que eu fiz, que eu mostrei que a unção vem do Espírito Santo e não de óleo. Todavia eles foram correndo e profetizaram. 23, 22 de Jeremias. Mas se tivesse assistido o meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Pelo contrário, eles não estiveram no conselho do Senhor e não ouviram, e eles fazem o povo errar. E o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Não é de Satanás, não. É das ações do homem mesmo. 23. Sou eu apenas Deus de perto? Diz quem? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? 24. Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que diz esses profetas, que profetizam mentiras em meu nome. Diz quem? Diz o Senhor. E ele diz, dizendo que sonhei. É isso que se vê aí ou não é? 26. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam o quê? Mentira. E que profetizam do engano do seu próprio coração. Cadê o Satanás? Esses enganos aí vêm da onde? Do coração. E eles não foram nenhum enviado pelo Senhor. Eu dou até risada. 27.
os quais cuidam de fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. 27, 28. Observe. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, ou seja, o que tem a palavra de Deus com sonho, diz quem? O Senhor. O sonho é dado por Deus, mas ele prova os corações, para que tu anuncie o sonho como sonho e a palavra como palavra. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Cadê o Satanás? Se existisse um Satanás atuando aí com mentira e com falsidade, um espírito de Satanás, ele iria dizer, sou contra o Satanás, o espírito de Satanás. Existe o espírito de Satanás? Não. Pelo menos na escritura que eu leio, e eu leio diversas escrituras, comparando uma coisa com a outra, comparando coisas espirituais com espirituais. Não existe. Existem traduções diferentes, mas que chegam ao mesmo sentido. Diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Existem esses aí que dizem de sua própria linguagem e diz, ele disse? Existem muitos. Os abençoados que essa mensagem alcançar, que foi iluminado os olhos do vosso coração, que é o entendimento, saberão que eles não são enviados do Senhor. E que eles falem, ele fala da sua própria linguagem. Eles abrem apenas um versículo na Bíblia e torce o sentido das palavras e bota demônio em tudo, bota caninano em tudo, bota 7 flechas, tranca a rua. Eles estão falando as palavras, qual as palavras que eles estão falando? Das suas próprias linguagens. E diz ainda, ele diz, quando o Senhor não diz. Mas vamos ver o que acontece com esses tais que diz que a palavra é do Senhor, que o Senhor diz, quando ele não diz. Vamos ver o que acontece. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo. Diz quem? O Senhor. Traz ou não? Não traz nenhum proveito. Proveito algum. Ou seja, as pessoas estão debaixo da operação do erro e do engano, da qual está descrita no capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses. E quem viu essa operação do erro e do engano foi o Senhor. Porque esses tais aí são do erro e do engano. Foi Deus quem enviou. Lá diz que foi Deus quem enviou a operação do erro e do engano. E quem é que se apodera dessa operação do erro e do engano? Esses tais. Para quê? Eles falam para quem? Para os que desprezam a palavra do Senhor. Esses são os mentirosos que falam mentiras, mas ele fala para os que desprezam a palavra do Senhor. Porque para quem vela pela palavra do Senhor, quem guarda a palavra do Senhor, que conhece as palavras do Senhor, não cai nesse laço. Agora, eu falei agora, vamos ver o que acontece com esses profetas falsos, maus, mentirosos. Então o Senhor me disse, aí Moisés falando nos dias da sua carne, no livro de Deuteronômio 18, 17. Falaram bem naquilo que disseram, Moisés falando, aos irmãos da congregação do deserto. Do meio de seus irmãos, lhe suscitarei, olha, do meio de seus irmãos, lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, que o Senhor falou para Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Pronto.
O que o Senhor bota a palavra na boca é o que está escrito. E fala tudo que ele ordenar é o que está escrito. Como ele disse a Jeremias, a Ezequiel. Profetiza contra as filhas do teu povo. Então, é a palavra que ele ordenou. Ele mandou profetizar contra os falsos profetas. É a palavra que ele ordenou. E como é que ele bota na sua boca? Quando você lê, você entende e você fala o que ele determinou. Isso aí é o quê? Uma profecia que ele lhe ordenou que falasse. Do meio dos seus irmãos lhe suscitarei uma profecia semelhante a ti. Moisés falou o quê? O que Moisés falou, quem foi que falou para ele? Foi o que o Senhor ordenou para ele. E porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quando ele trouxe a lei, ele foi entregue por quem? Por Deus. E ele falou o quê? O que o Senhor ordenou que ele falasse. Por isso que ele diz, colocarei na boca dele, levantarei um profeta semelhante a ti, e ele falar tudo que ele lhe ordenar, porque ele ia pôr as palavras dele na boca. É o que? Você lendo a escritura, abrindo a escritura, lendo o que ele determinou, contra quem ele determinou, falando as mentiras que ele disse que estavam existindo, é o que ele ordenou que falasse. Agora, o que é que acontece com os falsos? E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Não é de um satanás espírito não, viu? É de qualquer que não ouvir as palavras dele. 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, o que acontece com esse profeta? Ou que falar em meu nome ou em nome de outros deuses, esse profeta fará o quê? Morrerá. E se disserem no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Olha a resposta. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção o falou o profeta, não temerás. Ou seja, macumba, o Senhor falou em macumba? Não. E os profetas falam que tem macumba? Esses falsos profetas falam que tem macumba? Fala. Então ele diz que não cumpre. Ele disse em Jeremias 1 que ele vela sobre a palavra dele. Então, como é que você vai saber que a palavra não é do Senhor quando eles falar em campanha de libertação? Quando eles mandam fazer campanha de libertação que nunca liberta nada? Se cumpre essa palavra aí? Se cumpre não, porque o Senhor não dá cumprimento à palavra de homens. Ele dá cumprimento, ele vela sobre a palavra dele. Essa é a palavra que o Senhor não falou. Quando eles dizem que um fulano fez uma feitiçaria para alguém, essa palavra está escrita que prevalece? Tá não. Esse profeta falou com o quê? Com presunção. Falou com presunção. Tem que temer a ele, que ele diz, não, tu não está acreditando em mim, eu sou o profeta de Deus. Não se cumpre, e ele diz que não temerás. É assim que eu ando. Vamos voltar no 23:18 aqui de Jeremias. Pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Nenhum desses aí esteve e nem escutou, porque se tivesse escutado, falaria a palavra do Senhor. Romanos 11:29. As vocações e o dom de Deus são o quê? Irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se esses aí tivessem o dom de Deus e a vocação de Deus, eles falariam o que Deus mandou falar. Quem recebeu o Espírito da verdade do Senhor, fala a verdade. Quando o Senhor disse lá em João 14, em João 16, ele disse, olha, eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Este vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. E sim, falará tudo aquilo que eu lhe ordenar. Esses tais aí não falam o que o Senhor ordenou. Pelo contrário, eles ocultam a verdade do Senhor. Ou seja, eles operam em favor do Satanás, que é da carne.
Eles não operam em favor de Deus. E eles fazem o povo errar e não traz proveito algum ao povo do Senhor. Nenhum. Eu digo com toda convicção e entendimento. João 3,34. Pois aquele que é de Deus, aquele que Deus enviou, fala as palavras de quem? De Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, por metade. Romanos 11 agora. Os dons de Deus, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, quando um homem se dirige a você com alabachura, eis que Deus está me mandando eu dizer aqui, corra. Ele é um falso profeta. Ele é um mentiroso que profetiza a mentira aos que desprezam a palavra do Senhor. Quem ouve eles é os que desprezam a palavra do Senhor. E não os que temem ao Senhor e que guardam os seus mandamentos e as suas palavras. Que ele vela sobre as suas palavras e não sobre palavras de maus e perversos. 36, 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Para fechar aqui, no versículo de número 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? Ele diz que é a ira de Satanás, aí diz que é a ira de Deus. Quem desobedece o Filho. E quem é que desobedece o Filho? Senão o que não aceita os mandamentos do Senhor. Ele diz que é obra da carne. E ele diz que é obra de quem? Eles estão fazendo o quê? Desobedecendo ao Filho. E sobre eles está o quê? A ira de Deus. E todos aqueles que se congregam com eles, que se unem a eles, o Senhor diz, todo aquele que professa o nome do Senhor, apartai-vos da injustiça. Quer injustiça maior do que essa? Quer injustiça maior do que chamar você de pecador quando o Senhor não imputou pecado? O Senhor veio para remir os pecados e não para imputar pecado. O Senhor veio para libertar e não para condenar. E o que eles fazem o tempo todo? Condena e imputa pecado. Abençoados, graça e paz, leia as escrituras, assista esse vídeo, assista os outros que já estão no canal, vai entendendo, procure entender as fiéis palavras do Senhor. Não é minhas palavras, as palavras foram determinadas por Senhor. Ele só botou na minha boca e usou a minha boca para falar. Estou fazendo esse vídeo sem mostrar a minha face, como eu já fiz os outros. Em breve farei vídeos mostrando a minha face, mas por enquanto estou fazendo assim. Se assim for da vontade do Senhor, farei em breve vídeos mostrando a minha face, para que vocês conheçam mais um irmão em Cristo. Amém? Graça e paz abençoados.